Meu nome é Camila e nesta aula eu trouxe para vocês essa bolsa chiquérrima. Olha só que ponto maravilhoso, é um ponto fantasia, olha como ele fica lindo esse padrão. E ela é toda trabalhada em fio de malha e ela tem a alça assim em argolas, a alça circular, com detalhe em tartaruga. Olha que coisa mais chiquérrima, que linda que fica. Dá toda uma elegância e nessa cor ficou mais perfeita ainda. Ela tem aqui a base feita em corino, vocês podem substituir também por outro tipo de base e também até mesmo fazer uma base de crochê, que eu vou até deixar para vocês aí na descrição do vídeo, a base que vocês podem fazer direto em crochê. Mas eu coloquei aqui para fazer essa bolsa com vocês uma base em corino. E ela ficou super linda. Por dentro também ela fica super bem acabadinha, exatamente como a gente consegue ver aí fora. Os pontos ficam bem bonitinhos por dentro também, fica bem delicadinha. Vocês podem colocar forro ou podem deixar assim, porque ela assim mesmo já está maravilhosa. E é uma bolsa que a gente trabalha de forma circular e a gente não consegue ver aonde a gente começa e nem aonde termina. Os pontos são feitos de uma forma que fica bem acabadinho, sem mostrar nenhum tipo de irregularidade ou defeito. Fica bem perfeitinho mesmo e eu vou mostrar para vocês como fazer isso. E essa bolsa ficou com um peso total de 785 gramas, porém nós utilizamos apenas 650 gramas de fio. E ela ficou com 32 centímetros de largura, 20 centímetros de altura e 13 centímetros de profundidade, que é o espaço que a gente tem aqui. Então, é uma bolsa bem espaçosa, cabe bastante coisa aqui dentro da bolsa, inclusive até caderno, agenda. É uma bolsa muito linda. E aqui eu trabalhei a bolsa toda em fio de malha, vou deixar na descrição o fio que eu utilizei, com essa cor linda, ficou muito bonitinho. Mas vocês podem fazer a substituição também por outros fios de preferência de vocês, como por exemplo o fio náutico, também dá um acabamento bem legal, ou algum outro tipo de fio, é somente ajustar a agulha que vocês forem utilizar para o fio que vocês vão utilizar. Então é isso, pessoal. Se vocês já gostaram, deixem aquele like para mim que me ajuda muito. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam e também como ficou a bolsa de vocês. Me marquem no Instagram também, que eu amo ver. Compartilhem o vídeo com outras pessoas também e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos para acompanharem os próximos vídeos, ativando a notificação para serem informados sempre que sair um vídeo novo. E é isso, gente. Bora fazer! E nós vamos iniciar a nossa base aqui, colocando o fio na nossa base. Aqui eu tenho uma base de 28 centímetros e meio por 12 de altura. Ela possui 50 furos e ela pesa 45 gramas. E aqui vocês podem utilizar essa base que já vem pronta, que é bem firminha, ou vocês podem também fazer uma base em crochê. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aqui nos cards também alguns links para que vocês possam também fazer a sua base, caso vocês queiram fazer direto a base em crochê. E o importante aqui para nossa base é que a gente finalize sempre com múltiplos de 3. Essa base que eu tenho aqui, ela tem 50 furos, mas eu vou incluir também pontos nas laterais e eu preciso finalizar sempre com múltiplos de 3 para a subida da bolsa. Então, mesmo que vocês utilizem outro tipo de base, façam base de crochê, eu preciso terminar sempre com múltiplos de 3. E para começar,
eu vou deixar um pedaço de fio, pode ser mais ou menos aqui uns 25 centímetros, porque nós vamos utilizar essa pontinha depois para fazer o nosso acabamento aqui na base. E eu vou começar aqui de uma das quinas. Então, vou colocar aqui a minha agulha em um furinho da quina, coloco a minha agulha aqui, vou colocar o meu fio aqui para baixo, laçar o meu fio aqui com a agulha e puxar o meu fio aqui para cima. Puxei aqui o meu fio. Aqui, como nós estamos trabalhando com uma agulha menor, nós precisamos nos atentar de que eu não posso deixar o ponto super apertadinho, porque o espaço dessa agulha não é realmente o espaço da agulha que eu vou trabalhar. Eu preciso que ela chegue até o outro furo, então eu vou deitar a minha agulha assim, colocando a agulha por cima do outro furo, porque assim eu tenho mais ou menos um parâmetro de quanto que eu devo puxar aqui a minha laçada até chegar no outro buraquinho para não ficar repuxado. Então, olha, podem puxar um pouquinho mais para que ela chegue aqui no outro espacinho com mais folga. Agora, eu coloco aqui no outro espacinho, depois que eu fiz a minha laçadinha aqui, cuidado para vocês não pegarem o fio menor, tá? O fio menor, deixa ele quietinho aqui agora. Nós vamos laçar o fio do novelo e vamos passar novamente aqui pelo buraquinho. E vamos passar também, vamos pegar a linha e passar por dentro desta laçada que já está aqui dentro da minha agulha. Então, jogo ela aqui por dentro desta laçada, assim. Vou puxar o meu elinho até chegar aqui, ó, vou puxar um pouquinho mais, até chegar aqui no outro espacinho. Dessa forma, nós vamos fazer para que fique bem uniforme, fique bem bonitinho, sempre o tamanho dos pontos da mesma forma. Então, ó, puxei o suficiente, coloco aqui, laço aqui o meu fio aqui atrás, puxo aqui para cima e passo por dentro desta que está na minha agulha. Deixo aqui um espacinho, ó, vou deixando sempre os pontos do mesmo tamanho. E nós vamos completar aqui toda a volta dos meus furinhos até chegar aqui no penúltimo ponto. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto e olha como ficou super bonitinho já nessa primeira carreira. Procurem sempre deixar os pontos do mesmo tamanho para que ela fique bem uniforme. E também para que ela não fique repuxada. Aqui o meu trabalho, olha, não está puxado, porque se a gente faz os pontos muito apertadinhos por causa da agulha menor, ela acaba puxando a peça, acaba ficando tortinha, curvada. Então, os pontos precisam ficar assim bem à vontade para que ela fique bem bonitinha. E eu cheguei aqui ao final, cheguei no meu penúltimo ponto e agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui neste lugar onde eu tenho este elinho e este furo, eu vou colocar aqui a minha agulha, só que ao invés de puxar o fio do novelo, eu vou puxar aquele fiozinho menor que nós começamos. Então, laço aquele fiozinho e trago ele aqui pra cima, tá? Laço, trago pra cima. Aqui, gente, essa agulha que eu estou utilizando é uma agulha bem diferente do fio a ser utilizado, né? Do fio que eu estou trabalhando. É um pouco complicado de puxar os fios aqui, só que os furinhos dessa base que eu tenho, eles são bem apertadinhos. Então, se eu já utilizar, por exemplo, uma agulha 4, que já facilitaria para puxar os meus pontos, ela já não passaria aqui com tanta facilidade pelos furinhos junto com o fio. Então, por isso que tem que ser menor mesmo, tá? Não tem jeito aqui, pelo menos, para puxar os pontos. Agora, se os furinhos de vocês forem um pouquinho maior, vocês podem até utilizar a agulha número 4. Para mim, aqui precisa ser a 3,5 mesmo. Aqui, eu estou puxando aquela laçadinha e eu vou passar essa laçadinha, esse fiozinho menor aqui por dentro da minha laçada que está na agulha. Então, passo ela aqui por dentro. Puxei aqui por dentro, agora eu vou soltar todo o meu fio. Vou puxar o meu fio todo aqui para fora. Passei aqui por dentro, puxei o meu fio menor aqui pra cima,
eu vou vir aqui neste primeiro ponto onde nós começamos, colocar a minha agulha aqui de trás para frente, vou laçar este fio aqui e puxar aqui por dentro, porque nós vamos simular como se nós estivéssemos fazendo um ponto. Ele vai simular o ponto e nós não vamos ter nem começo e nem fim aqui na nossa carreira. Olha, fica bem bonitinho. E agora, nós vamos voltar este fio aqui exatamente no lugar de onde nós saímos. Então, venho aqui atrás, no buraquinho, coloco aqui, preciso sair aqui no meio do Vzinho com a minha agulha, exatamente de onde meu fio saiu. Eu vou laçar e jogar lá para trás de novo. Então, puxo meu fio aqui para trás novamente. Puxei o meu fio aqui para trás, eu só vou ajustar aqui o tamanho dos pontos para que fique proporcional. Eu tenho aqui o ponto, olha, onde eu terminei com o fio do novelo, eu puxo para ajustar, para que ele fique do tamanho dos demais. E olha que gracinha que fica. Não tem começo e não tem fim a nossa base, e sem corte de fio, o que é o melhor. A gente já vai sair daqui para subir a bolsa. Então, aqui eu tenho agora os meus 2 fios. Este fio aqui menor, eu já terminei de trabalhar com ele. Atrás ficou assim. E eu já posso colocar ele aqui na beiradinha, conforme eu for trabalhando, para ir escondendo ele. Então, já posso esconder finalizando ele aqui, fazendo o acabamento. E agora, eu vou voltar a trabalhar com o fio do novelo. Então, aqui no buraquinho onde eu saí, pode ser aqui em qualquer um desses, mais próximo de onde eu saí. Então, como eu saí aqui com o meu fio, eu vou vir aqui neste lugar, mais próximo da quininha, e vou colocar bem no centrinho do Vzinho. Cada ponto, eu tenho este Vzinho, estão vendo que forma um Vzinho? Eu vou colocar sempre agora a minha agulha para puxar os pontos aqui no meio do Vzinho e no pezinho do outro ponto. Aqui, neste lugar, é o meio deste ponto e logo o pezinho de onde eu estou puxando o outro ponto. Então, aqui que eu coloco a minha agulha, laço aqui o fio do novelo e puxo aqui pra cima. Então, aqui nós estamos passando alguns fios aqui por dentro, né, do nosso buraquinho. Pode ficar um pouco apertadinho, mas ele passa e sai o fio aqui. Puxei a laçada, eu vou trazer ela aqui pra frente. Estão vendo? Como a minha agulha é menor, eu não tenho espaço realmente da agulha, então preciso dar a altura até que a minha agulha chegue aqui na ponta. Então, nós vamos deixar exatamente desta altura, pensando que quando eu for trabalhar com a minha outra agulha, ó, eu deixei o espaço certinho para minha outra agulha entrar e meu ponto ficar aqui de pé. Por isso que eu vou dar uma alongada na hora que eu fizer essa laçadinha aqui com a agulha menor. Aqui eu laço o fio do novelo e passo por dentro dessa que está na minha agulha. Aqui já fiz o meu primeiro ponto baixo da minha carreira. Venho no próximo ponto, a mesma coisa, aqui no meinho, laço e puxo aqui o meu fio daqui. Trago aqui pra cima, no mesmo lugar do outro ponto, laço e faço outro ponto. Outro ponto baixo. Aqui eu cheguei no meu ponto de quina. Então, aqui onde eu tenho a quina, vou ver bem aonde são as quininhas. Esse daqui é o meu ponto de quina, aqui é meu ponto de quina e aqui. Bem onde eu tenho as quininhas, eu vou incluir 2 pontos. Então, neste mesmo lugar onde eu puxei este ponto, eu vou puxar mais um aqui deste mesmo lugar. Aqui vai ficar um pouco mais difícil da gente puxar. A gente puxa com bastante calma, porque eu estou jogando muitos fios aqui por dentro daquele buraquinho pequeno. Mas só fazer com calma que passa o fio. Laço e faço aqui meu ponto. Então, fiz um e aqui dentro eu puxei 2 fios. Agora, eu vou vir aqui no próximo e vou puxar normal mais um ponto. Então, laço e puxo meu ponto daqui. Dou altura, laço e tiro. Aqui, gente, eu só vou completar
com pontos baixos, vocês completem sempre nas quinas, incluindo um ponto a mais, tá? Então, coloquei aqui nessa quina, vou colocar nessa quina e nessa quina. Então, como eu estou incluindo 4 pontos a mais, eu tinha 50 pontos aqui, eu vou finalizar a minha base com 54 pontos. Terminei aqui de preencher a minha base, então, aqui nas quinas, onde eu coloquei os aumentos, que são 2 pontos juntos, eu aqui neste intervalo, para que vocês saibam quanto que deu no meu, aqui neste intervalo sem aumento, que são os pontos retos, aqui eu fiz 17 pontos, o aumento na minha quina, aqui 6 pontos, o aumento, mais 17 pontos aqui sozinhos, o aumento e 6 pontos e o aumento. O importante aqui é vocês dividirem exatamente em quantidades iguais, para saber exatamente onde vão ficar as quinas de vocês. Então, aqui para mim, nessa parte reta, desses dois lados foram 17 pontos, e desses dois lados aqui foram 6 pontos. E nas quinas, os 2 pontos juntos em cada quina. Então, terminei aqui a minha base, ela ficou com um tamanho de 30 centímetros por 14, agora com os pontos preenchidos. E agora aqui nós vamos fazer o fechamento. Deixa eu mostrar também como ficou aqui por dentro, olha. Ficou bem linda por dentro e aqui na parte que nós vamos utilizar, que é a parte de fora. Ela fica bem preenchidinha. E aqui os pontos, procurem fazer sempre do mesmo tamanho. Aqui ele fica com esse detalhezinho aqui, que a gente pegou no meio do ponto. Nós vamos fazer novamente um outro detalhezinho aqui também, para ficar uma bordinha na ponta. Agora, eu já posso trocar a minha agulha, eu vou trabalhar com a agulha número 7. Tenho aqui a minha última laçada, finalizei aqui minha base com 54 pontos. Agora, aqui eu tenho o meu primeiro ponto. Então, este foi o meu último, e aqui o primeiro ponto onde eu comecei. E aqui a cabecinha do ponto onde eu comecei, que é esse Vzinho aqui de cima. Eu vou colocar a minha agulha de trás para frente, pegando este Vzinho aqui. Então, pego aqui o meu Vzinho, deixo a agulha virada para lá, coloco o meu elinho dentro da agulha e puxo lá para trás. Puxei o meu elinho lá para trás, agora nós vamos começar a trabalhar aqui nas argolinhas. Só que o que acontece? Nós vamos pegar somente a parte de cima da argolinha, porque eu quero fazer justamente aquela beiradinha. Então, aqui neste lugar, nós passamos esse fio para lá, eu tenho 2 fios. Eu vou colocar a minha agulha aqui no meio de um dos fios, porque nós puxamos 2. Eu vou colocar a agulha aqui no meio e vou deixar minha agulha virada para cá. Vou encaixar o meu elinho aqui na agulha e vou puxar o fio do novelo para ajustar o ponto, para que ele fique do tamanho dos demais pontos, para que a gente simule e imite os pontos aqui. Se ficou ainda muito compridinho aqui, essa parte aqui de baixo, ó, dei uma puxadinha aqui no elo, para que ele consiga fechar um pouquinho mais, para ficar do tamanho proporcional. Já ajustado, eu vou laçar a minha agulha e passar por dentro dos meus elinhos, trazendo o meu ponto aqui para cima. E agora, com o nosso elinho aqui, nós vamos iniciar a primeira carreira de subida. Então, eu vou deixar esses pontos aqui para ficar este detalhe. Então, sempre que a gente for pegar agora os próximos pontos, a gente vai sempre pegar aqui na alcinha de cima e deixar a alcinha de baixo para fazer esse detalhe. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho meu elo, eu vou laçar e fazer um ponto baixo. Ainda dentro do mesmo ponto, eu vou laçar a minha agulha e fazer um ponto meio alto. Então, laço a agulha dentro do mesmo espacinho, no mesmo buraco. Eu laço, trago a linha para cima, fico com 3 na agulha, laço e tiro todas de uma vez. Este é um ponto meio alto.
E ainda dentro do mesmo ponto, eu vou colocar um ponto alto. Laço, venho dentro do mesmo espacinho, puxo para cima, fico com 3 na agulha, laço de novo, tiro 2, fico com 2 na agulha, laço de novo e tiro mais 2. Então, aqui eu fiquei com uma sequência de um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto alto. Agora, aqui, nós vamos pular dois pontos, duas cabecinhas, 2 vezinhos. Então, eu trabalhei neste ponto aqui, eu vou pular 1 e vou pular 2 e vou vir aqui no terceiro. Aqui no terceiro, nós vamos deixar aquele detalhezinho, lembra que eu falei? Nós vamos pegar somente a alcinha de cima e o nozinho aqui atrás. Então, ó, a cabecinha aqui em cima, só essa alcinha, e aqui este nozinho aqui atrás. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer de novo a nossa sequência do ponto fantasia. Subo o ponto baixo, laço e tiro as 2. Com isso, o meu ponto já deitou. Eu já trouxe esse ponto para que ele já faça essa leve deitadinha para cá e iniciar o próximo ponto fantasia neste lugar onde eu estou trabalhando. Então, aqui, se eu fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer o ponto meio alto, laço dentro do mesmo espacinho, faço o ponto meio alto, fico com 3 na agulha, laço e tiro as 3, e o ponto alto agora, laço dentro do mesmo espacinho, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiz outro ponto fantasia aqui. Agora, eu vou pular mais 2 casinhas, nossa sequência é essa, a gente vai repetir isso. Pular aqui 2 pontos, então, trabalhei neste daqui, eu vou pular 1, vou pular 2, e vou vir no terceiro. Também deixando o meu detalhezinho aqui. Então, pego aqui essa alcinha e pego o nozinho aqui atrás. Faço ponto baixo, laço, e aqui eu vou repetir a sequência. Estão reparando que conforme eu não faço aumento, automaticamente ela já vai se fechando para fazer a paredinha aqui da bolsa. Então, olha, ela vai subindo para se fechar aqui. É normal acontecer isso porque a gente não está fazendo mais aumentos. Então, ela vai formar realmente uma paredinha sobre essa parte aqui da bolsa. E nós vamos repetir essa sequência, tá? O ponto fantasia é só esse. É um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto alto dentro do mesmo ponto. Pula 2 pontos, trabalha no terceiro. E aí, no terceiro, repete novamente o ponto fantasia. Então, façam de vocês até chegar aqui pra gente fazer o fechamento. Terminei aqui a minha primeira carreira. E se vocês chegaram aqui com a quantidade de pontos com múltiplos de 3, nós chegamos aqui exatamente pulando os 2 últimos pontos. Então, eu fiz meu trabalho sempre pulando 2, trabalhando no terceiro. Então, terminei aqui o meu último e tenho aqui 2 pontinhos para pular, 1 e 2. E aí, já é logo aqui onde nós começamos, o ponto de onde nós saímos. Então, por isso que a gente precisa trabalhar com múltiplos de 3, para que quando chegar aqui no finalzinho, ele dê certinho aqui essa junção. E agora, nós vamos fazer o fechamento e início de carreira, que será igual para todas as nossas próximas carreiras. Então, eu vou puxar o meu fio aqui da laçada, puxar essa laçadinha, eu vou puxar, colocar a minha agulha aqui no meu vezinho, na cabecinha do meu ponto. Então, eu tenho o meu primeiro ponto aqui, que é o meu ponto baixo, e a cabecinha do meu ponto aqui. Coloco a agulha pra cá e virada para lá. Pego o meu elinho, prendo aqui na agulha e puxo lá pra trás. Puxo bem meu elinho, aqui nós vamos simular a cabecinha do ponto, desse ponto baixo que a gente fez. Então, essa voltinha, ela vai simular o ponto, por isso que a gente precisa deixar essa voltinha do mesmo tamanho que os demais pontos, porque ela vai simular. E nós vamos fazer o nosso primeiro ponto aqui, no nosso último ponto alto. Então, foi aqui o nosso último ponto, a cabecinha do último ponto está aqui.
e essa laçadinha logo aqui do lado. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui na cabecinha do ponto alto. Então, ó, meu ponto alto está aqui e a cabecinha dele aqui. Coloco a minha agulha aqui, prendo o meu elinho aqui dentro, com a minha agulha virada pra cá, pra eu conseguir puxar o meu fio aqui pro lado da frente. E aqui eu vou deixar proporcional, não posso deixar muito espaço, porque senão a gente acaba formando buraquinhos aqui na hora de fechar. Então, por isso que eu ajusto aqui bem, puxo aqui o fio do novelo, assim, até ajustar para que ele fique bem juntinho meus pontos, ó. Aqui eu não tenho espaço entre os meus pontos, então eu puxo bem até ele fazer aqui a junção. Puxei bem, eu vou laçar a minha agulha, trazer o meu fio do novelo aqui pra frente, puxar o meu elinho e daqui já fazer o meu ponto baixo. Então, tenho o meu elinho, laço o fio do novelo, passo por dentro e aqui eu tenho o meu primeiro ponto baixo já da segunda carreira. E aqui no mesmo lugar que eu vou incluir o ponto meio alto também, então, laço, faço ponto meio alto no mesmo lugar e um ponto alto também dentro deste mesmo ponto. Ponto alto. Fiz aqui o meu ponto, agora eu vou fazer o próximo também no ponto alto, que é aqui. Então, aqui eu tenho o ponto baixo, ponto meio alto e o ponto alto da carreira anterior. Então, é nessa cabecinha aqui que eu vou fazer o meu próximo ponto, que é o meu ponto baixo. Pego aqui o meu Vzinho, a cabecinha do ponto, laço e faço ponto baixo. Quando eu faço esse ponto baixo, eu não vou deixar muito espaço aqui, para ele não ficar aqui um espacinho, porque automaticamente quando eu puxo, ele deita um pouquinho o meu ponto, que é o charminho que a gente precisa fazer aqui. Então, aqui eu já tenho minha segunda carreira, ó, esse ponto vocês podem até ajustar aqui para que ele fique bonitinho. E aqui que eu começo novamente nosso ponto fantasia, fazendo a mesma sequência. Então, agora, nas próximas carreiras, sempre vai, o meu ponto onde eu vou trabalhar, sempre vai acontecer de ser no ponto alto. E eu vou fazer mais uma finalização aqui com vocês em início de carreira, mas nós vamos trabalhar essa da mesma forma, sempre no ponto alto. Então, eu vou trabalhar neste daqui fazendo os 3 pontos, vou pular 2 pontos, 1, 2, e no terceiro aqui, sempre onde eu tenho o ponto alto, que é onde eu vou trabalhar os meus 3 pontos do ponto fantasia. Então, completem aí a sequência de vocês e eu volto aqui para fazer a finalização. Eu vou mostrar como ficou essa primeira carreirinha. Olha que bonitinho. E ela já vai automaticamente fechando aqui também, já fazendo a paredinha da bolsa. Olha que lindo. Então, façam o de vocês agora. Encerrei aqui mais uma carreira. Olha que lindo que vai ficando. Já cresce bem estruturada. Olha aqui do outro lado também. Vai ficando uma belezinha. E agora, nós vamos fazer mais um fechamento. É igual o da carreira anterior. Todos os demais a gente finaliza e começa dessa mesma forma. E é assim que nós vamos iniciar e finalizar todas as demais carreiras. Então, façam as carreiras de vocês e eu vou falar até o tamanho que vocês continuam e quanto deu em carreiras também aqui o meu trabalho. Eu subi minhas carreirinhas até aqui. E o meu fio está acabando, então, vou mostrar para vocês como fazer aqui a emenda de fios. E eu parei aqui de fazer bem dentro de um dos lequinhos, para deixar o último ponto a ser feito já com o fio novo. Então, fiz aqui o ponto baixo, o ponto meio alto. Agora, o ponto alto eu vou fazer já com o fio novo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar o fio bem paralelo ao fio que eu estou utilizando, desta forma. Não precisa dar nozinho. Caso vocês prefiram, pode até dar um nozinho e depois a gente esconde. Mas eu deixo simplesmente assim, segurando paralelo. Eu vou laçar o fio agora do novelo. Então, aqui na minha mão está o fio do novelo. Eu laço como se eu fosse fazer o ponto. Ó, continuo segurando aqui os meus 2 fios.
coloco aqui dentro de onde eu vou fazer o ponto, laço o fio do novelo novo já, e faço o meu ponto. Faço aqui o ponto alto, laço mais uma vez. Terminei meu ponto alto, meus fios já estão aqui, para que eu possa ir escondendo, trabalhando em cima deles. E já estou trabalhando com o fio novo, então não preciso fazer cola e nenhum nó que fique grosso. Dessa forma assim, a gente já inclui dentro do próprio ponto, prendendo ele dentro do próprio ponto, e aqui eu vou trabalhar no próximo ponto, em cima destes pontos aqui, ou melhor, das linhas que eu acabei de passar por cima. Ó, eu vou escondendo aqui estes fios. Se por acaso vocês notarem que está fazendo, deixando o ponto um pouco mais grosso, por causa dos fios, um pouco mais, o tamanho dele um pouco maior, vocês já cortem o fio, passem a colinha para que ele não precise ficar passando por cima. Mas olha, ele fica bem discretinho aqui, pode jogar até ele um pouco lá para trás, para ele não aparecer, para que ele fique atrás do ponto, e já está emendado. Aqui ele já fica seguro. Só passo uma colinha aqui para prender e continuo fazendo meu trabalho. Terminei aqui de subir as minhas carreiras e eu subi no total de 9 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que me deram um total em centímetros de 20 centímetros. 20 centímetros de altura. E agora, nós vamos fazer o fechamento aqui do nosso último ponto. Então, cheguei aqui, fiz o meu último ponto, eu vou cortar aqui o meu fio, deixando espacinho para fazer o acabamento, puxar o meu fio todo aqui para fora, vir aqui na cabecinha do meu primeiro ponto, tem o primeiro, na cabecinha do segundo, né? Nós vamos formar a cabecinha do primeiro. Então, aqui, logo na primeira cabecinha que eu tenho aqui, é aqui que eu vou pegar neste Vzinho, assim como nós fazemos nos fechamentos. Só que agora eu vou puxar o meu fio que está cortado. Então, viro a minha agulha para lá, puxo o fio lá para trás. E agora eu vou voltar o meu fio exatamente no mesmo lugar de onde eu passei, por dentro deste Vzinho aqui, porque nós vamos simular um ponto. Nós vamos fazer exatamente como o ponto está aqui. E nós vamos, para isso, passar por dentro deste nozinho aqui de trás e sair aqui no meio do Vzinho. Então, coloco a minha agulha aqui no nozinho e aqui no meio do Vzinho. Laço meu fio, puxo lá para dentro, e aqui eu simulei o meu ponto. Nós vamos ajustar para deixar o mais próximo do tamanho equivalente aos outros pontos, para que fique bem certinho. A gente não consegue ver aqui início e término de carreira. Então, eu vou puxar um pouquinho mais aqui para deixar um pouco mais juntinho esses pontos, e deixar o ponto do tamanho normal dos outros pontos também. Pronto. E este fio aqui, eu vou apenas trançar aqui por dentro e vou passar uma colinha. Ó, caso de vocês comece a querer ficar espaçadinho assim, esse último ponto que nós passamos, olha, vocês podem puxar, deixar ele aqui certinho. Vou pegar aqui a agulha menor para ficar mais fácil até de fazer o acabamento. A gente pode jogar ele aqui pra cá, para que o ponto mesmo segure ele pra cá, pra esse lado. Então, ó, passo aqui em volta desses pontos aqui, vou laçar e puxar ele aqui pra cá. Cuidado aqui, só pra vocês, ó, não afundarem o ponto, pra que ele pareça exatamente como as outras cabecinhas, que ele não fique repuxado. Ele precisa ficar certinho. Então, puxei pra cá, agora eu posso trançar. Eu vou trançar aqui para baixo e vou voltar ele lá para onde ele está. Dessa forma aqui, ele fez a união. E aqui a parte onde a gente fez o acabamento, olha, fica bem perfeitinho. Não aparece onde começa
e não aparece nenhuma emenda. Fica muito, muito linda. E esse fio aqui, então, vocês podem terminar de continuar escondendo um pouquinho aqui por dentro e depois passar a colinha. Acabamentos todos feitos. Agora eu vou marcar exatamente aonde é o meio da minha bolsa desse lado e onde é o meio desse, para ficar mais fácil para eu conseguir centralizar as alças. Então, marquem aí a de vocês e nós vamos fazer aqui a marcação e vamos contar os pontos também para ver se está certinho. E a gente, tô boa de mira aqui, viu? Eu centralizei aqui, coloquei certinho aqui os marcadores, deu exatamente 26 pontos aqui deste lado e 26 pontos aqui deste outro lado, tá? Então, aqui, exatamente aqui, é o meu meinho. Olhem aqui, colocando a bolsa assim, para ver realmente se vocês estão. Qualquer dúvida, meçam também para ver se a quantidade em centímetros também está certinha, centralizada. E aqui eu já coloquei um lado para mostrar para vocês como fica e como precisa ficar. E nós vamos colocar o outro lado juntos. E aqui, foi bem onde eu coloquei no meio. O que que eu preciso me atentar? Aqui eu deixei 3 pontos para este lado, então, ó, do meio aqui eu deixei 1, 2, 3 cabecinhas para cá e 1, 2, 3 cabecinhas para cá. E aqui eu estou bem no pezinho do ponto do meio, onde eu fiz a marcação. Então, é aqui que a minha argola precisa ficar. A do outro lado também. Porque assim, dessa forma, a gente garante que a gente está colocando ela proporcionalmente, de acordo com a divisão do meio, no lugar certinho. E também o que eu preciso me atentar é sempre conforme eu for colocando o fio, eu vá colocando, deixando ele com o lado virado para cá. Vocês podem até, se vocês preferirem, deixar aqui este outro lado do fio. Mas, se vocês quiserem esse tipo de acabamento aqui, vocês deixem sempre puxando o fio para este lado. Eu vou colocar eu vou mostrando para vocês, conforme a gente vai fazendo, e ó, como é que fica bem bonitinho. E por dentro também, eu fiz questão de que não fique uma maçaroca, né? A gente vai trançando por dentro, em alguns casos eu até passo o fio por dentro da trama para sair no lugar onde eu quero, para ficar bonitinho também, caso a gente não coloque forro, use assim mesmo, para também ficar ajeitadinho. E aqui para fazer esse acabamento eu vou usar uma agulha de tapeceiro. Eu acho que fica mais fácil, mas vocês podem também utilizar a agulha de crochê sem problema. Se vocês acharem melhor, vão puxando o fio e jogando para lá, puxando e jogando o fio para lá. Mas eu acho que é mais fácil colocar com a agulha de tapeceiro, mas fica a critério do que vocês preferem. E aqui eu separei um pedaço de 2 metros de fio. Dessa forma fica mais fácil da gente conseguir manusear o fio, ele não estando preso ao rolo. E aqui o que sobrou de 2 metros foi um pedacinho assim, tá? Do outro lado que eu coloquei. Então, foi um pedacinho pequeno, mas que eu acho melhor a gente ter uma folga sobrando de fio do que faltar. Então, agora nós vamos começar a colocar. O que que eu preciso me atentar aqui? Então, vou colocar aqui essa alça, ela é de resina, ela tem um detalhezinho aqui que é bem uma parte mais áspera. Eu vou deixar essa parte aqui para baixo, para não ficar machucando a mão conforme a gente pega aqui. E aqui, exatamente o que eu expliquei para vocês, o que que a gente tem que se atentar. Vou deixar 3 para cá, então aqui está meu ponto do meio. Então, vou deixar 1, 2, 3 e para cá 1, 2, 3. E aqui eu vou colocar bem no pezinho deste ponto aqui, que é o meu ponto do meio. Então, é aqui, exatamente aqui que a minha alça vai ficar, para ficar exatamente igual a alça que eu já coloquei do outro lado. E aqui eu vou começar aqui por cima. Então, ó, 1, 2, 3, eu vou sair aqui do meu ponto do meio. Então, vou começar bem por cima. E vou puxar todo o meu fio. Ó, ele já virou. Eu vou desvirar para que ele fique certinho aqui. E aqui eu já vou ver aonde ele se encaixa para colocar aqui embaixo. A gente pode colocar em alguma parte aqui onde ele fique por baixo daqui da nossa alça. Então, ó, saí aqui atrás. Aqui também não tem um lugar exato, tá, gente, para colocar. Uma sugestão para vocês aqui da forma como eu estou fazendo. E
Aqui eu só vou ter que virar aqui o fio para que ele fique certinho. Então, ó, vou puxar. Aqui normalmente eu seguro a alça onde tem que ficar e já seguro o fio que eu puxei para que ele já fique da forma certinha aqui. Saí aqui atrás, agora eu já vou colocar aqui na parte de cima. Então, aqui, se for necessário, passem por dentro da trama para chegar até onde vocês precisam. Ó, eu saí aqui embaixo, eu preciso jogar ele aqui em cima. Então, eu posso caminhar, por exemplo, por dentro aqui dessas tramas que estão aqui. Ó, saí aqui. Posso caminhar aqui por dentro, para que eu consiga chegar mais próximo ali da onde eu vou sair novamente com o meu fio. Só para não aparecer lá atrás. Também ficar bonitinho. E aqui, ó, vou puxar o meu fio, então, aqui para mais próximo aqui da parte de cima, por dentro. Esse fio eu deixo aqui para fazer o arremate depois, ó. Assim ele não aparece. Agora, aqui, eu vou ver aqui no mesmo lugar, ó. Primeiro posiciona. Essa primeira parte, a gente precisa se atentar a cada vez que a gente for laçar, for passar o fio, a gente colocar na posição correta. Porque conforme a gente vai colocando, a gente vai movimentando. Então, vamos olhar para que a gente saia no lugar certinho, ó. Vou colocar no mesmo lugar de onde eu saí o primeiro, para puxar novamente aqui no mesmo lugar. Seguro tudo aqui e vou puxando meu fio. Ó, meu fio já saiu do lado certinho, seguro ele aqui, venho aqui embaixo, vou sair aqui, ó, provavelmente vai sair no mesmo lugar, ó. Saí com meu fio aqui, já vou vir aqui novamente, aqui ainda, ó, eu posso sair aqui no meio desse daqui já, ó, aqui, do lado. Eu não posso fazer vãozinhos, para ele ficar bem bonitinho um do lado do outro. Então, não posso fazer vãozinhos, ó. Aqui o meu fio quis virar, já arrumo, para que ele saia também certinho. Aqui ainda dá para colocar no mesmo lugar. Terminei aqui a colocação. Aqui, eu só vou cortar agora o meu fio, deixando um pedacinho para fazer o acabamento. E aqui, da mesma forma como nós fizemos os outros acabamentos, nós vamos trançar aqui por dentro e depois passar uma colinha. Sempre trancem em zigue-zague para que ele fique bem preso. E está pronto aqui. Aqui, olha, para confirmar, 1, 2, 3, o do meio, 1, 2, 3. Então, ficou certinho, os dois estão aqui um pouco inclinadinho, eles não vão ficar reto, vão ficar inclinadinhos, porque a gente começa daqui e desce. E ficou exatamente igual aqui do outro lado, que já está finalizado. Então, só vou esconder os fios. E bolsa pronta! Olha ela aí! Olha como ela ficou lindíssima, gente! Eu vou mostrar agora aqui alguns detalhes para vocês. Eu coloquei a etiquetinha aqui, eu achei que ela ficou melhor até do que centralizada, mas vocês podem também colocar aqui nessa parte, também fica super legal, ou até mesmo na parte de dentro, se vocês não quiserem deixar a etiquetinha do lado de fora. Mas deixei aqui como sugestão para vocês. E olha aqui o acabamento como ficou. Ela ficou bem linda, tanto aqui quanto este lado, ficou bem simétrica. Na parte de dentro também a gente não consegue ver emenda nenhuma. Ela fica linda também o acabamento, olha, lá no fundinho, aqui também. E esse ponto, né, gente? Fala sério que é maravilhoso. Ficou muito, muito lindo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham curtido fazer essa belezura. Deixem aqui nos comentários para mim como ficou a bolsa de vocês. E não se esqueçam de deixar aquele like que também me ajuda muito. Compartilhem o vídeo também com outras pessoas e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos para acompanhar os próximos vídeos, que tem bastante coisa chegando por aí. E é isso, gente.
Um beijo, obrigada por ficarem comigo e até o próximo vídeo.